Olá, primeiro ano, retornamos com a nossa aula 13, a aula de História. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aula 13, História. Então, hoje, a gente vai dar continuidade à aula anterior, a aula número 8, que a gente viu a semana passada, né? E que fala sobre a família, porque a gente está falando sobre... Não sei se vocês perceberam que a geografia, a história e a aula de ciência trabalham quase a mesma coisa. Às vezes a tia repete de coisas que aqui na aula de geografia, na aula de história, que às vezes ela falou na aula de geografia, que às vezes ela já falou lá na aula de ciências. Mas é porque a gente trabalha quase a mesma coisa, quase o mesmo conteúdo. Tá joia? Então vamos continuar falando sobre a minha família. Atualmente, a maioria das famílias é formada apenas por pais e filhos. E muitas dessas famílias vivem em centros urbanos. Então a gente tem a zona rural, que é a roça, onde que a gente mora, né, o campo. E a zona urbana, que é a cidade. Desculpe. Que é a cidade, né? A zona urbana. Então, a maioria das famílias vivem na cidade pelo conforto, né? Que as coisas na cidade é mais fácil que na roça. Mas temos dificuldades também da cidade para a roça, né? Na cidade, se você não tiver um serviço, se você não tiver um bom emprego, você passa dificuldades, né? E na roça é um pouco mais fácil, né? Você tem a sua casa própria, você não paga aluguel, você não paga água. E já na cidade, se você não tiver a sua casa própria, você tem que alugar. Então, você vai pagar aluguel, a luz, a água. Então, é um gasto bem grande, né? Mas olha aí, ó. Então, como atualmente a maioria das famílias é formada apenas por pais e filhos, muitas dessas famílias vivem em centros urbanos. E muitas famílias que vivem no campo mudaram-se para a cidade em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Então, o que está acontecendo? O povo da roça está mudando para a cidade, para pegar um conforto, né? Para ter um bom emprego, um bom salário, né? Porque aqui na roça, o serviço é mais, como que eu vou falar? É mais cansativo, né? Ele é mais, você tem que trabalhar debaixo do sol, de chuva, né? Então, ele desgasta mais as pessoas aqui na roça. E já na cidade, não. Na cidade, se você tiver um bom estudo, né? Uma formação boa, você vai ter um bom emprego. Então, você vai trabalhar na sombra. Tantas horas por dia, né? E já aqui na roça, não. Aqui na roça é diferente, né? Quando você não é dono do seu próprio serviço, quando você é dono, ainda você tem um equilíbrio, né? Eu chego tal hora e saio tal hora, né? Que é você mesmo que se administra. Mas quando você é empregado aqui na roça, tal hora você tem que estar no serviço. Por exemplo, às 6 da manhã, você tem que estar no serviço. Você só pode largar às 4 e ganha tanto. Então, as coisas aqui na roça é bem mais difícil que na cidade. Mas temos as controvérsias, né? Porque aqui na roça já é mais tranquilo, enquanto na cidade já é mais turbulento, né? Temos a poluição. Então, são coisas que temos que ir discutindo, né? Que a gente vai discutindo conforme as aulas. Nas cidades, geralmente, há mais ofertas de trabalho, de serviços e mais escolas perto das moradias. Realmente, na cidade, a escola
quase que na porta de casa, né? Você não depende de transporte. Apesar que eu já tô vendo a maioria precisando de transporte para ir para a escola. Principalmente quem vai para a escola particular, né? Em Pouso Alegre, por exemplo. Eu tenho parentes lá que vai de van, que paga a van para ir para a escola. Aqui na praia mesmo, né? Em Espírito Santo do Dourado. Nós temos ali a van do Zezinho, né? Que leva para Pouso Alegre. Temos o ônibus dele, né? Que leva adolescentes para estudar em Pouso Alegre, em escolas particulares, né? Então você tem que desembolsar. Agora nós aqui na roça não, temos o ônibus que é gratuito, que a gente não paga, né? Uma escola excelente que a gente não precisa pagar também. Então as coisas tá quase que igual. Em algumas coisas, lógico, a cidade vai ter as suas vantagens, mas a roça também tem as suas vantagens, né? Além das escolas quilombolas, temos cerca de 2.698 escolas indígenas espalhadas por todo o país e 62% delas estão localizadas na região norte. Nessas escolas, os alunos são alfabetizados primeiro na língua indígena e depois em português. Então, nessas escolas quilombolas que a gente tem, espalhadas aí pelo nosso país, eles se alfabetizam primeiro pela língua indígena, depois pela língua portuguesa. Então, eles vão aprender a língua deles primeiro, né? Para depois eles aprenderem o português. Vamos colorir bem bonito a família e fazer com capricho as atividades. Vocês estão vendo que a cada dia a gente apresenta uma família diferente, né? Na semana passada a gente falou da nossa família, né? Nesse texto a gente já falou dos quilombolos, né? Eu vou tirar a dúvida de vocês da aula das 5 às 7h30. Então vocês viram que aumentou a família dos quilombolos, né? Que a gente tem no país inteiro essas escolas, né? As escolas indígenas, que é dos índios, né? Então, eles primeiro aprendem a língua deles para depois a nossa língua portuguesa. Então, olha só para vocês verem a diferença, né? Que nós, vamos falar da aula passada. Na aula passada, a gente não falou dos quilombolos, né? E nem da família indígena, né? A gente falou da nossa família, né? De como nós somos. Nós aprendemos a língua portuguesa. A primeira língua que a gente aprende, né? É o babebi-babu, né? A língua materna nossa, né? A língua portuguesa. Aí o que tem aqui na atividade? Esta é a família do João. Ele está muito feliz com a chegada da sua irmãzinha. Olha só para vocês verem que a família está aumentando, né? A família do João tem quantos membros? Quantas pessoas? Então vamos contar? Olha aqui, ó. Olha aí bem na apostilinha de vocês, ó. Então, essa aqui, ó, é a família do João, certo? A que tá no colinho é a irmãzinha dele, né? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Mas e o cachorro? Faz parte da família? É um membro? É um membro da família, né? É um animalzinho de estimação deles, né? Então, mas só que a gente vai colocar só as pessoas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 pessoas, né? E você? Como é a sua família? Queremos conhecê-la. O nome do papai, o nome da mamãe. Você tem irmãos? Você vai colocar se sim ou não. Quantos? E o nome deles. Vocês vão colocar o nominho deles aqui embaixo. Sua família é composta por quantos membros? Quantas pessoas moram com vocês? O papai, a mamãe, o irmão, a irmã. Às vezes tem lá um vovô, a vovó. Podem colocar, hein? Porque faz parte, é um membro da sua família. Porque mora ali junto com vocês, né? A tia não pôs aqui.
porque ela não conhece a família toda de vocês. Então, vocês vão apresentar para ela, né? Ela vai ficar conhecendo por aqui, por essa fichinha. Então, a tia não pôs, mas tem o vô, tem a avó? Coloca também, coloca aqui embaixo, ó, o nome do vovô, o nome da vovó. E aqui na frente desse quadradinho, vocês vão colocar quantos membros tem a família de vocês. Tá joia? Às vezes tem um tio, uma tia, um primo, uma prima que mora junto, né? Não podemos esquecer, tá joia? Então tá, beijo primeiro ano, fiquem com Deus. Tiramos as dúvidas das 5 às 7h30.